temos, eu e o Tiago, começamos a voar, porque lembras-te, não sei se tens noção, tu tens. Havia os buying days, ou seja, os grupos grandes, como compravam muita quantidade de produto, tinham que ir sempre antecipadamente ver as coleções. Então íamos sempre juntos ver os buying days, íamos à Itália, portanto, é sempre sítios bonitos. E comecei a conviver com o Tiago. Começamos a viajar. A relação com o Tiago eu tinha muito aí. Estávamos juntos, íamos no voo juntos, íamos jantar juntos. Depois há um episódio muito giro que eu tinha com o Tiago, que fiquei com uma boa impressão de ti do caraças. Uma boa impressão. Que foi quando íamos sair à noite para as jantaradas. Havia as jantaradas, depois havia os copos. E eu queria coisa. E de repente dou comigo e com ele os dois juntos, olhar um para o outro e dizer: vamos para o hotel. Nós queríamos descansar. E a única pessoa que sempre queria descansar, tipo, chega, acabamos de descansar agora, era o Tiago. E eu pensei: este tipo. Parte é para descansar, parte é para evitar que a coisa também, a partir de certa altura, começa-se a escalar, a degradar o ambiente. E aí eu gosto sempre. Ainda hoje mantenho o hábito também. Quando há reuniões de empresa, a partir de um certo ponto, eu até posso estar divertido e tudo, mas é profissional. Recolher. Eu digo sempre: aquilo é profissional, aquilo não é amizade, não somos amigos, essa é a questão. E tu foste das poucas pessoas até hoje, das muitas viagens e eventos que viemos, que chegou àquela hora, fomos juntos no táxi, se recordas, foi uma vez em Roma, ou não sei se foi em Roma, se foi em Milão, já não me lembro. Fomos juntos no mesmo táxi, porque nós queríamos os dois descansar e dizer: não, acabou. E toda a malta foi toda para a noite, porque a Luxótica é quase zona de Milão. Para aproveitar a noite de Milão. E foi mesmo. Mas pronto, já estamos a gravar, entretanto, portanto, quer dizer, Miguel, queres apresentar o nosso convidado hoje? Vou apresentar aqui o Tiago, nasceu em novembro, portanto, como eu, escorpião, impecável, boas pessoas. Eu acho que sim. Também acho que sim. Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, acho que não estamos enganados, e depois foi ali para a área de marketing como eu. Estamos aqui alguns pontos engraçados. Depois, 12 anos de mercado da óptica, mas antes ainda passou pela Milupa, Coisas Doces, e pelos gelados na Mars. Mars, coisas doces, Milupa, coisas de criança. Também nutrição infantil também. São doces. Pelo menos os meus, quando eram pequeninos, gostavam à brava. São coisinhas doces. Portanto, passa da coisinha doce aqui depois para o mercado da óptica. Também é de alguma forma doce. Acho que sim. Tem uma certa doçura. Atualmente é o Country Manager da Essilor Luxótica, em Portugal, cerca de um ano. 2 anos já. Já fez 2, o mês passado. O tempo passa rápido. Adora viajar, estar em família, não é? Fazer desporto, especialmente corrida. Os clássicos, só falta ler livros. Eu também faço sempre isso, também gosto. Livros. Qual é que é o livro que tem agora na mesinha cabeceira? Agora acabei de ler o Expresso do Tóquio. Como fui agora há pouco tempo com a família ao Japão, achei que tinha a ver com o meio e acabei agora de ler. Mas gosto de ler. Por acaso este ano tenho andado a falhar um bocadinho, mas gosto muito de ler. Gosto de livros de gestão, gosto de livros de liderança, livros de comunicação, adoro tudo o que tem a ver com isso, gosto muito. Papel ou eletrónico já? Papel, sempre. Sempre papel. Sempre papel. Já mudei para eletrónico. Não consigo. Já? Não consigo. A minha filha explicou-me porquê, por 2 motivos muito importantes. Para já por passar com vários livros ao mesmo tempo, não é? E depois é significados. Por exemplo, livros em inglês também é muito ótimo. Estás em inglês, clicas na palavra, sabem, clica e aquilo dá logo a tradução. E passaste a ter vários livros. Tipo, isto é boring, é chato, agora mudo para outro. Portanto, ela começou-me a mostrar e pensei, é interessante, de facto. Eu não consigo perceber o conceito de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu às vezes começo a ler um livro, não gosto, e estou a penar durante 1 ou 2 meses até acabar aquele livro para começar outro que gosto. Não sou capaz. És um tipo, então, comprometido, é isso? Sim, até com a leitura. É uma das grandes vantagens que eu valorizo, é o compromisso. Além das duas, que eu já explico quais são. Eu tenho que confessar que eu sou como o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu tenho 5 livros em cima porque começo a ler e sublinho e escrevo. E não gostas e mudas? Não. Começo a ler, ok. Começo a perder ali um bocado de interesse. E para não perder o interesse todo, porque eu escrevo, a minha mulher dá-me facadas. Porque é que escreves nos livros? Que ela é uma amante de livros. Eu escrevo, faço ali as minhas anotações também, seja de gestão, seja de marketing, seja motivação, o que seja. Começo a sentir ali a perder. Fecho, vou buscar outro. Então tenho ali 5 e depois lembro-me perfeitamente qual é que é a página. Não sou capaz. E então 5, mas primeiro que acabo de ler. Mas é um bom conceito, só para arrematar aqui o tema dos livros. O Miguel Esteves Cardoso, estou a ler um livro dele agora, que ele ensina a escrever, e um dos conselhos mais importantes que ele dá é: deve-se escrever nos livros. Como escrever, como escrever chama-se o livro. Acabei de ler há 2 semanas atrás. Então recordas que ele dizia alguns do início, foi logo a primeira aprendizagem, o primeiro learning era escrever, gatafunhar,
é muito importante. Estás a reter memórias, não há nenhuma... E fiquei com vontade de escrever, por acaso, depois de ler o livro. Ainda não escrevi nenhuma palavra, mas fiquei mesmo com vontade de escrever o livro. Pronto, olha, estou dentro da tendência. Vai ver o livro, lê o livro que ele estamos a falar mesmo. Capa Amarela é um livro para adoro escrever. Então, vamos então começar aqui algumas questões que já apontaste os livros, mas levar aqui para o lado da ótica, porque hoje podemos falar de livros também, mas a ótica é o que nos traz aqui, é o que nos une aos três. Tiago, o que é que de facto, quando é que tu entraste para a ótica, ou o que é que te levou a entrar? Tu estavas em empresas de grande dimensão? Entrei em 2012. Entendo, mas antes disso, estavas em empresas completamente alheias disto, num setor completamente diferente. O que é que aconteceu para chegares à ótica? Curiosamente, a minha carreira profissional começou a 50 metros daqui. Do estúdio, exatamente nesta rua aqui atrás, que era onde era o escritório da Milupa, é verdade. Há 21 anos, 22 anos atrás. Nós estamos em Carnaxide, para quem não sabe, estamos aqui ao pé da Doutorela. E, pronto, eu na altura estava a fazer ainda o curso, aquelas coisas da universidade de estágios profissionais, etc. Na altura candidatei-me meio ao calhas, queria fazer fosse o que fosse, e fui parar à Milupa assim um bocadinho por acaso. Nutrição infantil, tive 5 anos na Milupa. Sempre a trabalhar na parte de nutrição infantil, entrei como estagiário de marketing, passei a brand manager júnior, passei a brand manager, fui fazendo a carreira dentro da parte de marketing, sempre. E houve um certo dia que eu disse, há sempre aqui alguma luta entre marketing e comercial, e eu gostava de perceber o outro lado também da área comercial. E então na altura tive a brilhante ideia de visão de futuro, que é, vou fazer 5 anos de marketing, 5 anos comercial, 5 anos financeiro, e depois com 30 e meios escolho aquilo que quero fazer. Fiz 5 anos de marketing e depois nunca mais mudei desde a área comercial, agora recentemente com uma função mais abrangente, mas depois nunca mais mudei da área comercial. Católica em gestão de empresas, foi um e não orgulhosamente demorei 8 ou 9 anos a fazer o curso, porque entretanto comecei a trabalhar e tive que tirar depois umas férias prolongadas para conseguir acabar o curso. Da Milupa, queria uma oportunidade na área comercial que não me davam, fui para a Mars, entretanto, estive responsável da unidade de negócio de gelados, que é um negócio pequenino, mas muito, muito engraçado e com muitas especificidades também, tal como a ótica também é. É um negócio um bocadinho diferente daquilo que é o normal. E a maneira como eu vou depois para a Luxótica é uma maneira muito, muito pouco comum também, que foi, eu tinha acabado de ser pai da minha primeira filha, da Beatriz. Vocês já devem ter passado pela experiência também. Aquela primeira licença parental é duro, ou seja, uma pessoa de repente está numa vida ativa profissional, ficar ali fechada em casa com o choro, com as noites mal dormidas, e na altura ligaram-me de uma recrutadora, tenho aqui uma oportunidade e tal, não sei o quê, para a área comercial. Não estou interessado, estou há 2 anos na Mars, nem sequer faz sentido. Uma empresa chamada Luxótica e tal, não é de grande consumo, mas é interessante. Não tenho interesse absolutamente nenhum, não vale a pena. Pensei durante umas horinhas, choro em casa, ali fechado há muitos dias, ali uma forte pressão, e disse à minha mulher, olha, vou a uma entrevista, vou apertar-me as mãos, vou conhecer outras pessoas para descansar um bocadinho a cabeça, ali uma horinha e meia. Entretanto fui pesquisar o que era a Luxótica na internet, afinal é uma empresa grande, que eu não fazia ideia nenhuma do que era, e até hoje. E agora passaram 13 anos, entretanto, e eu quase nem dei por eles, mas foi muito curioso porque foi exatamente assim, foi um mero acaso. Entretanto, começaste com o nosso Barros, o António Barros, começaste com ele, digamos, foi a tua chefia direta, não é? Durante 5, 6 anos. Que relação tinhas com o António Barros? Eu, pessoalmente, sempre tive uma relação muito, muito boa com ele. Eu, quando fui contratado, fui com uma missão muito específica, ou seja, o mercado da ótica há 13 anos atrás estava a mudar, começavam a aparecer as grandes cadeias, negociações com grupos, começava-se a trabalhar com uma lógica muito diferente. Portanto, eu acho que muito claramente também da parte da Luxótica queriam contratar na altura alguém que viesse do grande consumo e que viesse do fast moving para gerir de outra forma as coisas. E por isso a minha entrada, eu acho que foi sempre muito apoiada da parte dele também, e obviamente aprendi muito, especialmente em relação à ótica, porque era uma pessoa com muita experiência no mercado da ótica, por isso sempre tive uma relação muito boa e acho que foi uma boa porta de entrada para o mercado. Eu recordo dessa altura, recordo que ele tinha apostado em ti, recordo que ele tinha uma boa impressão tua, e estou a tentar aqui perceber, estamos aqui a tentar perceber se ele foi uma espécie de uma alavanca que te fez dar alguma... Porque tu começaste como key account, certo? Tu estavas com grandes contas, falou, e depois ele saiu passado quanto tempo? Para perceber que ele saiu passado, salvo erro, 5 ou 6 anos de eu ter entrado na Luxótica. Tu mudaste funções? Não, eu entrei como key account, depois fiquei com um bocadinho mais de responsabilidade com a parte dos centralizados, com os top account também, que são os nossos clientes tradicionais mais importantes. Hoje em dia percebo qual era o movimento, na altura achei que me estavam só a dar mais trabalho, mas eu acho que já era para preparar uma sucessão no futuro. O quê? Um teste.
Acho que sim, e é para preparar também a sucessão do futuro, acho eu. Mas sim, eu acho que o António Barros, e não foi só o António Barros, mas o mercado da ótica todo, trouxe-me uma perspectiva profissional e de mercado que tu numa empresa tradicional de fast moving pura e simplesmente não consegues ter. Obviamente que eu acho que a Católica é uma universidade de referência, o curso de gestão é um curso muito completo. Agora não há não sei se hoje em dia há, no meu tempo não havia uma cadeira sobre comercial, sobre vendas. É como se não existisse. Havia pouquíssimo em relação ao marketing também. E o mercado de Horeca e de impulso, por exemplo, é uma coisa que por isso simplesmente não é estudado. E tu no fast moving aprendes muito, margem, gestão, stock, rotação, tudo o que tem a ver com KPIs puros e duros, aprendes muito do que é um negócio real, o que é um negócio familiar, e eu acho que aí o António Barros e o mercado da ótica como um todo deu-me também essa experiência de ver o reverso da medalha, porque eu acho que no grande consumo estás sempre um bocadinho limitado tens uma grande estrutura atrás de ti a negociar com uma grande estrutura do outro lado. Muito sinceramente, um ano ótimo, tu cresces 2 ou 3% e melhoras um bocadinho a tua margem, um ano péssimo, perdes um bocadinho de margem. Não mudas o setor, não mudas o mercado, não mudas a categoria. Eu acho que o mercado da ótica e a experiência que ele tinha de ótica do negócio mais tradicional, para mim foi muito valioso, obviamente. Muito bem. A nível atitudinal, a nível de atitude, características tuas, os teus skills, havia qualquer coisa. O que eu queria perceber era... eu dou-te já a palavra, eu sei que querias fazer uma pergunta, eu dou-te já a palavra. O que é que tu achas que era relevante no teu perfil, que tu achas que depois, aos poucos, foste projetado para assumir, para liderar a organização? Portanto, o que eu quero dizer é, não é pelo facto de vires de um curso de gestão, não é pelo facto de vires da grande distribuição, não é por aí. Eu acho que há mais qualquer coisa em ti, e se tu hoje consegues ter essa distância e perceber isso, o que é que tu sentes que tens, em termos de competências, que disseram, não, está aqui, este tipo é novo, mas tem perfil para... O que é que uma empresa como a Luxótica valoriza a nível de liderança, Tiago? É a minha pergunta. É assim, o que viram há uns anos atrás, provavelmente isso tem mesmo que ser perguntado às pessoas que há uns anos atrás tomaram a decisão. Na altura, eu acho que a minha contratação foi muito claramente para trazer uma pessoa que tivesse uma estrutura diferente, uma organização de trabalho diferente e conhecesse outra forma de organizar o trabalho, especialmente com as grandes contas. Acho também, e eu também tive que depois, como diretor comercial, contratar key accounts, top accounts e managers e field managers também. Eu acho que é preciso um perfil muito, muito específico, acho que tem que ser pessoas que se consigam adaptar à realidade do mercado da ótica, e eu ouvi isso muitas vezes inicialmente na ótica, e ainda continuo a ouvir de alguns clientes mais em jeito de brincadeira, que é não venhas cá com o Excel. O Excel, quando se tem um negócio, controlar o estoque que temos, a rotação que o estoque tem, o preço a que compramos, o preço a que vendemos, tem mesmo que ser isso. Pode-se fazer à mão, mas tem que se fazer imediatamente com Excel. Mas ouvi isso muitas vezes. Portanto, eu acho que tem que ser uma pessoa também que não se possa só agarrar pura e simplesmente ao Excel. E há a dimensão humana que no mercado como a ótica é importantíssimo, obviamente, e uma pessoa tem que saber se pôr no pé dos outros. Eu sei, como é inato teu, eu sinto que não estás a valorizar isso, mas eu conheço-te desde há muitos anos e sinto isso. Eu sinto que é essa a tua característica. É a tua forma, de facto, de valorizar muitas relações, mais do que as transações. Tu valorizas a relação. Eu recordo que tu fazes viagens e falas com óticos pequenos, com pequena dimensão, e que tu ias falar com eles, ter reuniões, pegavas no carro. Portanto, há aqui uma lógica que eu estou a ver com algum distanciamento de outros dirigentes de organizações tão grandes que se calhar... Agradeço não, é verdade, o comentário, mas eu acho que é uma questão de bom senso e de adaptabilidade mesmo. Claro. Nós temos que saber com quem é que estamos a falar, o que é que essa pessoa procura e o que é que a move. Se for Excel e margens e investimento e Sim. seja o que for, é isso. Se não for isso, há de ser outra coisa qualquer e temos que nos adaptar. Acho. E eu, pelo menos, quando contratei as pessoas depois para Key Account e para as funções, sempre procurei pessoas que tivessem uma determinada formação, uma determinada forma de trabalhar, mas que se visse que havia ali qualquer coisa que esta pessoa vai se adaptar e vai conseguir levar avante os projetos que é preciso. Parece-me que continuas apaixonado pela ótica ao final de 12 anos, ou não? Vou ficando cada vez mais ao longo do tempo. Inicialmente não tanto, para ser completamente sincero, porque é um choque muito grande de tudo, mas acho que eu inicialmente achei que, aliás, como vos disse, foi um mero acaso eu ter trocado e ter entrado no mercado da ótica, e na altura pensei isto, pronto, vai ser 2, 3 anos, 4 anos, e depois
vou fazer outra coisa qualquer, talvez para marketing e finanças outra vez, e vou retomar o meu plano, não sei. Entretanto, já passaram 13 anos. Mas sim, eu acho que é uma coisa que vem crescendo. Hoje em dia sou apaixonado pelo mercado da ótica, sim, mas foi crescendo ao longo dos anos. O que é que te fascina mais na ótica? Eu sei o que é que lhe fascina, a mim também. Eu gosto da ótica pela saúde, mas também pelo fashion. A ti, o que é aquilo que te faz brilhar os olhos? Assim, a parte de saúde fascina-me, e já vinha do tempo da Milupa também, com a parte de informação médica, sempre foi uma área que eu gostei. A parte de moda fascina-me QB, não é o meu principal driver. O que eu gosto muito no mercado na ótica, gosto que seja um mercado que está em transformação, gosto que seja um mercado onde podemos realmente fazer a diferença e podemos ter um impacto positivo no mercado, e fascina-me o facto de ainda hoje em dia ser um negócio muito familiar. Uma vez mais, como eu disse há pouco, quando negociamos com as grandes cadeias, nas empresas de grande consumo, temos uma estrutura enorme atrás e uma estrutura enorme à frente, muitas vezes com um comprador que está ali a fazer carreira e que tem que, durante 6 meses, 1 ano, ter resultados para também progredir, e uma pessoa do lado de cá também a querer progredir. O mercado óptico é um mercado familiar e os negócios são das pessoas. E o que tu possas fazer de uma parceria boa com um cliente, teres uma relação boa com esse cliente, pode ter um impacto no negócio dele, ele pode se dar melhor com isso também. E este toque pessoal e muito humano é uma coisa que me fascina muito na ótica, e não conheço muitos outros mercados que tenham a mesma lógica que tem a ótica. Voltamos a falar de relações humanas, voltamos a falar da mesma coisa. Depois, só para acabar a parte do percurso, chegas a Essilor quando? Foi na pandemia ainda, não foi? Não. A fusão entre as duas empresas já foi há 9 anos atrás. Não, talvez, o teu papel, quando tu próprio... O meu papel foi há 2 anos atrás. Foi em na março, pandemia, foi após. Foi em 2023. Não, já foi bem depois da pandemia. Tens razão. Estou perdendo no tempo. Estou com o Miguel, estou-me a perder nas A datas. pandemia é como se fosse um corte para toda a gente. Tu foste depois do Gonçalo Barral, que saiu da Essilor, e foi logo a seguir então o que aconteceu. Portanto, foi há 2 anos, de facto. É isso mesmo. E era esperado por ti? Ou foi uma surpresa? Não. Obviamente que já não foi no próprio dia que foi anunciado, mas era algo que eu não esperava que acontecesse anteriormente. E não. Eu queria um desafio novo. Eu estava há 5 anos como responsável da Luxótica, e a partir de um certo tempo, quando já temos uma equipa muito bem organizada, uma máquina muito bem oleada, as coisas acabam por ser, não é bem copy-paste de uns anos para os outros, mas pronto, é outra vez a altura de budget, uma pessoa já sabe o que é que consegue fazer, sabe o que é que vai investir, controla muito bem a equipa, e a partir de um certo ponto a curva de aprendizagem é praticamente nula. Portanto, eu até já tinha dito internamente a quem de direito que gostava de ter um novo desafio. Agora, qual seria? Não fazia ideia nenhuma. Pensaste no estrangeiro até? Pensaste para uma subsidiária? Chegou-se a pôr essa possibilidade, mas na altura, pronto, há muitos fatores que têm que se casar ao mesmo tempo para que isso aconteça. E pronto, e surgiu esta oportunidade, obviamente, como Essilor Luxótica, portanto não esperava, mas é um ótimo desafio, estou satisfeitíssimo. Como curva de aprendizagem e como experiência profissional, acho que não podia ter uma melhor oportunidade do que estou a ter agora, e um melhor desafio. No momento certo da tua vida. Eu Ainda acho bem que sim. aconteceu, porque é o que tu precisavas, ter um desafio deste nível. Sim, se me perguntasse há 2 anos atrás, com aquele impacto inicial, provavelmente diria-te que não. Hoje em dia digo-te que sim, acho que é sempre uma fase inicial de adaptação, é uma estrutura bastante maior. Fala pessoas, quantas pessoas são neste momento, as duas estruturas? Temos noção, no total, Portugal são 400 pessoas, mais ou menos. Da Essilor? Não, tudo junto. Da Luxótica, tudo junto. 400 pessoas? Já não faço essa diferenciação. São 400 Essilor Luxótica. Consegues dividir, e se dividires internamente, em termos de unidades de negócio, quem é que a Essilor tem mais? Tem a parte de Abril, não é? Tem mais pessoas? Sim, estamos a falar provavelmente por volta de wholesale puro, estamos a falar mais ou menos de 100 pessoas por aí, e cerca de 250, 300 a parte das operações com a fábrica. Com a fábrica no meio. Sim. Neste desafio que eu estou a sentir que é uma paixão, embora seja muita responsabilidade, mas era isso que se calhar intimamente procuravas. Conta-nos um bocadinho do teu dia. Como é que é? Eu acho que as pessoas iam gostar de saber como é que é o teu dia. Chegas à Essilor e... Essilor Luxótica. Essilor Luxótica. É lentes ou é armações? O que é a primeira coisa a acontecer? É tudo ao mesmo tempo.
Acho que como 99% das pessoas vou-me queixar que tenho reuniões a mais. Isto é a primeira, tenho as reuniões a mais e hoje em dia com a questão do confinamento da pandemia com o Teams, isto é, uma pessoa deixa meia horinha para almoçar durante o coisa e alguém mete lá uma call exatamente nessa meia hora e às vezes acontece dias inteiros praticamente completos. Vou ter que começar a meter pausas para a casa de banho e para almoçar no meio do dia. Eu punha a hora de almoço, estava sempre bloqueado. Mas é que eu acho que o que eu bloqueio da 1 às 2 as pessoas metem lá na mesma porque já sabem que é hora de almoço. Não, tenho bastantes calls. Acho que uma estrutura bastante maior, só a manutenção regular do negócio ocupa muito tempo fixo por semana, ou seja, os one-to-ones semanais com a equipa, com o management team de Ibéria, com a parte das operações, com a parte local, com o marketing, com as vendas, com tudo, só isso bloqueia-nos, se calhar, ou bloqueia-me, talvez 30% da agenda por semana está bloqueada. Vou muito menos ao terreno do que gostava de ir e do que já fui no passado, e é uma coisa que eu, todos os meses, entre aspas, prometo a mim próprio que vou corrigir no futuro. E depois eu acho que uma parte interessante deste desafio também é que todas as semanas me acontecem coisas novas que nunca me aconteceram, que era um dos pontos que se calhar me fazia querer um novo desafio há 2 anos atrás também, era que já era muito rotina, muito mais do mesmo. Hoje em dia acontecem imensas coisas, a parte de operações é um mundo completamente novo para mim, completamente à parte, e que tem muitas especificidades também, e por isso há coisas novas praticamente todas as semanas. Viajas muito? Tens que viajar muito à Itália? Ou... Não, isto também acho que é uma das vantagens que tivemos com o boom do Teams, é que hoje em dia faz praticamente tudo online e não, hoje em dia não é preciso muito. Tento ir trimestralmente a Barcelona também para estar com o meu manager, mas não hoje em dia não temos que fazer muito. Sim. Boa pergunta, porque de facto às vezes as pessoas não têm noção do papel de um dirigente, um líder de uma organização destas, e de facto achavam que viajava muito, mas não é curioso dizer que não viajas quase nada, estás muito bloqueado de facto para muito, como tu dizes, a expressão manutenção do negócio, portanto é uma expressão que acho que é muito bem aplicada, e depois tens todo o tempo que sobra para a parte dos teus reportes, as pessoas reportam a ti, certo? Será que a tua equipa e sim, isso é os one-to-ones semanais que ocupam, sei lá, 20-30% da agenda. Mas tu tanto falas de lentes, mas podes falar de produto de armações, ou seja, não há aqui uma lógica, esta tarde é só para lentes, não tens assim este tipo de... Não. Hoje em dia, aliás, a estrutura continua, algumas pessoas têm a função da parte de lentes, outras têm a função da parte de armações, mas, por exemplo, em termos de managers da área comercial, neste momento as pessoas são todas armações e lentes, são todas EssilorLuxottica, têm tudo junto. Está contigo ainda? A Diana, por exemplo, é trade marketing de tudo, lentes e armações. Curioso. O nosso diretor comercial, o Alberto Silva, é lentes e armações. Muito bem. O management team Ibéria é todo lentes e armações. A parte que é mais exclusivamente de lentes, obviamente, é a parte de medical, de informação médica, e a parte de operações, porque aqui só produzimos lentes, não produzimos armações, mas a maioria da equipa já está tudo lentes e armações, tudo junto. Todo mundo, portanto, já não há, neste momento, a nível de negócio, não há diferenciação. Os resultados vêm todos também compilados. O mercado local, que nós queremos muito saber aqui a tua visão, como é que as coisas estão. Como é que sentes que as coisas têm evoluído nos últimos anos? Não importa os últimos anos, os últimos 5, 6, 7 anos, que é aquilo que nós sabemos que a ótica evolui muito rapidamente. Pronto, como é que vês as coisas? O facto de... Faço uma pergunta encruzada noutra. Que eu gostava de fazer a tua pergunta e gostava de saber a tua percepção. O facto de não haver aqui uma GfK, não haver uma Nielsen ou alguém que nos dê dados fidedignos do mercado, percebe? Como é que tu vês isto? Ou seja, tu próprio, porque eu sinto isso porque eu acho que a vossa organização podia ser um pouco aqui pioneira nesse aspecto e forçar um pouco que isso acontecesse. Portanto, o que eu digo é como é que tu vês a evolução do mercado quando, não temos dados muito fidedignos, métricas do mercado. E tu vês de organizações que isto não acontecia, não é? Que sabiam tudo, todos, sabiam os sell-outs ao dia-a-dia e aqui não sabemos nada. Nós aqui falamos sempre por astrologia. Tu achas uma coisa, eu acho outra. É o achómetro. É o achómetro, pronto. Como é que vês a evolução do mercado nos últimos tempos e já agora, como é que tu vês esta falta de dados, métricas e dados que sejam... Eu há pouco estava a dizer que me apaixonei por crescimento da ótica, porque inicialmente foi um choque. Isso foi uma das coisas, para mim foi um choque também, habituado a ver cotas de mercado hiper grandes, hiper pequenos, coisas, farmácias à semana, com as cotas todas marcadas, a concorrência e tudo. É uma ferramenta de gestão poderosíssima e importantíssima. Parece básica, não é? Parece, mas... E realmente na ótica não temos dados nenhuns e portanto é mesmo o achómetro e é um bocadinho a percepção dos clientes, a percepção da nossa força de vendas, a percepção das pessoas internamente, e é mais ou menos assim que nós vamos tendo dados. Consegue ser alguns dados com o CAI da ótica, que está misturado com fotografia,
tentamos limpar um bocadinho as bases de dados para conseguir ter uma noção um bocadinho mais factual, mas vale o que vale. Se está a crescer o mercado ano após ano, continua a crescer. A minha percepção é que sim, aliás, até olhando para as contas que são públicas dos principais players do mercado, vemos que existe uma evolução positiva. Eu acho que sim, é o meu achómetro. Temos de estar felizes, temos de estar todos contentes, porque o mercado da ótica está em crescimento. Temos de estar todos contentes, satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer, mas também com uma responsabilidade acrescida, porque se o mercado cresce, acho que todos os players do mercado querem crescer a um ritmo maior do que o mercado na sua média cresce. Portanto, eu acho que sim. E parece-me que o mercado tem crescido nos últimos anos a velocidades completamente diferentes nas várias categorias, mas acho que sim, acho que o mercado tem crescido nos últimos anos. E recuperou muito rápido, na minha opinião, do período pós-pandemia. Isso para mim foi mas olha que houve aqui uma surpresa. Que amanhã vamos ter aqui o Fernando Tomás, vai estar connosco, e eu acho que o Fernando Tomás, de forma injusta, não está a ser valorizado o trabalho que ele fez, porque as óticas de facto não levaram tanta pancada, que é uma expressão feia, mas foi o que aconteceu, e conseguiram ter aqui na pandemia uma recuperação mais rápida que muitos setores. Por isso é que eu acho que hoje constatamos isso, que conseguimos recuperar, mas não perdemos tanto assim. Ou seja, entendes o que quer dizer? Ou seja, sim. O mercado fechou, nós reabrimos logo, porque a própria ANOF fez esforço, fez lobby, conseguimos nos posicionar como indispensáveis. Exatamente. Eu acho que houve aqui uma aceleração, pois a curva foi muito rápida por isso, porque não estamos todos parados. Já havia malta a funcionar bem, a meio gás, como era óbvio, e acho que isso impactou nisso. Achas que não há esses dados porque é um mercado que está constantemente a crescer? Se não crescesse, seria uma pressão para que alguém se lembrasse, nós precisamos de dados. Sim, a necessidade aguçou o engenho, não é? Como se costuma dizer. Mas também acho que há uns anos atrás houve um projeto, na altura até, acho que foi a GFK, inclusivamente, que tinha o projeto de começar a ter dados da ótica e começar a vender dados do mercado da ótica na altura. Mas desistiram rapidamente quando começaram a falar com os players. Não, pois é isso, eu não sei se foram eles que desistiram ou se foram os próprios players é que desistiram. Da minha parte, e como é Silor Luxótica, nós temos todo o interesse, se houvesse dados, em comprar esses dados e em usar esses dados para a nossa gestão do dia-a-dia. Agora, eu acho é que quando existe procura, existe oferta. Não acho que se suficientes players no mercado quisessem comprar esses dados e tivessem dispostos a investir, alguém daria esse serviço e o faria. Não sei com que grau de fiabilidade, e na altura até tivemos uma reunião, não sei com que grau de fiabilidade esses dados teriam, pelo que me pareceu na altura, que me foi apresentado o projeto, não me pareceu que os dados fossem demasiado fiáveis. Ou a maneira como iam fazê-lo. Achas que há players que querem esconder o que não é possível esconder na prática? Não é? Sim, mas não sei se é esconder, eu acho que é mesmo só se valorizas isso como ferramenta de gestão ou não, que é vale a pena investir X mil euros por ano para ter esta ferramenta. Se valer a pena, acho que não é porque para ter esses dados também não é preciso dados de fornecedores, é mais de retalhistas, não é? E aí uma boa parte dos dados são públicos. Exato. E se fizeres por amostragem, hoje em dia as amostragens, as sondagens de vez em quando falham irredondamente, mas as amostragens funcionam bastante bem. Portanto, eu acho que se suficientes pessoas quisessem comprá-los, alguém os venderia com mais ou menos fiabilidade. Eu acho que eu talvez esteja a ser um pouco mais naif que tu, mas eu acho que não. Eu acho que é mesmo sonegar informação. Os grupos, há muitos óticos que não querem partilhar informação. Era essa a pergunta. Mais do que eu acho que não querem dar, eu acho que a GFK, não sei, estou a falar por especulação minha cabeça, eu acho que havia pessoas que não queriam partilhar dados por isso, porque não querem, porque há muitos óticos que estão, e nós sabemos, não é? nós os três sabemos bem como é que a ótica está dividida nas três áreas de negócio, o sol, o graduado e a contactologia, e a malta está a trabalhar muito bem uma das áreas, por vezes é quase como um segredo de negócio. Querem explorar daquela forma, não querem partilhar o que estão a fazer bem, e por isso acabam por não querer partilhar ao mercado, porque eu estou a fazer deste caminho, ou seja, estão a trabalhar bem uma das áreas e pronto, e por isso o mercado nunca sabe nada. Sendo que muitos dos dados são públicos e os dados quantitativos, não qualitativos. Eu estou a falar a parte qualitativa. Não é? Quantos progressivos se vende, quantos tratamentos de blue filters se vende, contactologia, as multifocais, ou seja, nós não sabemos esses números, porque é tudo por inferências. Vou-te dizer uma coisa, que isto também serve para abrir assim um bocadinho a mente dos óticos mais pequenos. Muitos óticos nem sequer eles próprios sabem o que é que fazem, o que é que vendem. E às vezes falávamos no outro dia que há óticos que estão atrapalhados e tu perguntas, estás atrapalhado aonde? Em que categoria? Não sei, estou atrapalhado.
Sabes que o software de farmácia, os softwares de farmácia, vou com as farmácias, eu passo a vida agora a falar de farmácia ultimamente, chega a um ponto que eles diariamente, quando dá o resumo de caixa, ele liberta todos os dias as margens, a rentabilidade da atividade diária. Chegou a esse ponto. Eles sabem, eu estou metido com pessoas da farmácia, consultores de farmácia, eu fico escandalizado com umas coisas que eu vejo que eu adoro, é a prescrição automática. Isto é, a sugestão de prescrição. Tu vais comprar hoje em dia um xarope à farmácia, um Bisolvon, e ele clica e aparecem logo ao lado propostas, lágrima artificial, não esquecer, antihistamínica, não esquecer. Venda cruzada. Venda cruzada. E depois, quando acaba o dia, eles têm logo a margem que ganharam a rentabilidade. Qual que é nós? Nós não sabemos. Há software de ótica que não diz a percentagem de progressivos monofocais. É dos progressivos, o que era com esse tratamento. Exato. Percebe? Dentro do tratamento, qual era o tratamento? E isso faz que haja num mercado tão retalhado como o da ótica, que tem tantos players individuais espalhados pelo país e que pesam muito no mercado ainda, é sempre muito complicado tu teres dados fiáveis de mercado, de cotas de sell-out, seja do que for por categoria, é sempre muito difícil. E como é que vês esse mercado tão fragmentado? Então, vamos lá a tua opinião agora um pouquinho mais, vamos mais a fundo. Como é que vês as coisas que estão-se a compor neste momento? Os grupos todos, são quase 20 grupos em Portugal neste momento. Há dias estamos aqui a contar os exercícios, quase 20. Estamos a falar de grupos de associação, de franchising, centrais de compras, tudo junto, há quase 20 grupos. Como é que tu vês esta tendência que está a seguir o mercado? Sentes que estamos cada vez mais a subtrair serviço e subtrair add-ons aos óculos e tornar os óculos mais acessíveis e quem quiser comprá-lo sem grandes, no fundo, grandes extras, ou estamos a caminhar paulatinamente para agregar mais valor aos óculos e conseguir que o cliente entenda que o justo valor, de facto, é um pouco mais elevado e está disposto a pagar. Como é que tu sentes qual é a tendência? Há uma tendência ou há as duas sempre? Eu acho que há. Acho que o mercado, uma vez mais é por achómetro, mas que o mercado cresce nos últimos anos em valor. Tenho dúvidas que cresça em unidades e em número de clientes, digamos assim. Okay. Portanto, acho que provavelmente há algum incremento por esse lado. Agora, acho que como tendência de mercado há alguma comoditização da parte, chamamente, das lentes oftálmicas, mas da parte das armações também. Agora, acho que isso é, como em todos os mercados, há sempre um espaço para a parte mais low cost e que é tem um driver muito mais específico de preço. E há um segmento de mercado também de pessoas que procuram serviço e que estão dispostos a pagar por algo mais, seja serviço, seja qualidade de produto, seja performance do produto, seja o que for. E eu acho que estas duas realidades vão coexistir no futuro e acho que já coexistem em muitíssimos outros mercados. Sei lá, se calhar há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, ir comprar, por exemplo, mobília em Portugal era um evento familiar, era uma coisa, era um investimento gigantesco, era para durar não sei quantos anos, toda a família ia fazer uma viagem, era um evento, toda a gente ia ao aeroporto, dizer adeus. Hoje em dia, comprar mobília, faz a caminho do escritório, passa ali e compra uma secretária que custa meia dúzia de euros. Hoje em dia, viajar também é um commodity perfeitamente resolve por meia dúzia de euros, com um bilhete barato, vou uma hora esquisita e volto. Acho que isso já aconteceu em muitos mercados. E existe sempre esse espaço. Agora, continua a haver quem faça Lisboa-Oslo e pague 10 mil euros pelo bilhete. Porque vai em primeira classe, porque quer aquele serviço e porque quer aquilo. Há quem faça exatamente o mesmo trajeto, muitas vezes no mesmo avião, e que pague 200. Isto coexiste neste momento em muitos outros mercados. E no mercado da ótica acho que isso vai existir no futuro. A caminhar em paralelo, que o low cost ou que o baixo custo está a aumentar muito, mas também sentes que, ao contrário, como tu disseste, pela clientes, que não há tantos clientes novos e que não se está a vender mais quantidade, portanto, também está-se a fazer um bom trabalho a agregar valor. Eu acho que sim. Nós, muito claramente, jogamos na parte de saúde visual e é assim, é o que eu acabei de dizer, no futuro os clientes vão escolher que serviço é que querem e tu escolhes isso diariamente e até se calhar varias consoante a categoria em que tu estás a investir. Numas coisas tens um determinado perfil, noutras tens noutra. No futuro vão haver clientes que querem um profissional de saúde que os acompanha ao longo do tempo, num sítio, num gabinete muito específico, com uma determinada tecnologia, que lhe proponha determinadas soluções para correção visual. Isso vai continuar a existir no futuro, de certeza absoluta, esse mercado. Também vai haver quem vê isto como puramente como uma commodity e que diz, não estou a ver assim muito bem, comprei uma coisa, agora vejo mais ou menos e estou a andar. E paguei pouquíssimo por isto e se os perder na praia perco e amanhã compro outros. Isto vai continuar a existir no futuro, não tenho dúvidas nenhuma e pode, sem dúvida nenhuma, coexistir. E vai acontecer. Isso aí não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Muito bem. Tendências mundiais, talvez, perceber aqui um pouquinho como é que o Tiago vê lá fora. Tu estás alinhado com a Itália. Qual é algum benchmark, algum país europeu para vocês seja um benchmark para o grupo?
Eu defendo que é Portugal. O benchmark sempre. Já há muitos anos defendo e vou continuar a defender. Claro que sim. Mas isso acho que é na ótica e noutras áreas também, mas na ótica acho que nós somos um mercado muito qualitativo, como mercado em si, nas soluções que oferecemos, nos profissionais que temos, nas óticas em si. Somos um mercado muito qualitativo, somos pequenos. Temos sempre esse problema de escala. Quando tu dizes isso, quando tu comentas numa reunião, Portugal, vocês têm que pôr os olhos em Portugal, vamos dizer assim. Como é que eles veem essa tua observação? Como é que eles olham para nós? Há 13 anos que faço isso, de dizer ponham os olhos em Portugal. Acho que é uma das principais lutas e, aliás, pegando há pouco no que é o meu dia típico de trabalho, isto não é obviamente uma coisa diária, mas acho que uma das minhas principais funções é exatamente garantir o share of attention para um mercado que é pequeno. Ou seja, as decisões são tomadas a nível Europa ou a nível global. Portugal, muito sinceramente, costumo usar a expressão do não entra para o totobola, não é? Como se costuma dizer, mas Portugal não é um fator decisivo quando se decide uma política a nível europeu, portanto temos sempre que garantir o investimento, o share of attention para a nossa especificidade. Agora, eu acho que isso prova-se muito facilmente com indicadores, com KPIs, com indicadores de performance, que somos o país que mais vende um determinado produto? Não. Mas se olharmos por habitante, se calhar somos. Se olharmos pela nossa faturação total, a percentagem, também já somos. E, portanto, aqui temos sempre que ter, e isso acho que quando temos um mercado muito pequeno para garantirmos investimento, temos que ser melhores que os outros consistentemente em tudo aquilo que fazemos. E o nosso mercado é muito qualitativo. Se olharmos para armações, as percentagens que nós vendemos, por exemplo, do segmento de luxo é elevadíssimo, a percentagem que nós vendemos de polarizados é muito elevado também. Se olharmos para lentes oftálmicas, a percentagem de progressivos é muito elevado, o tipo de tratamentos das lentes também é muito elevado comparado com os outros países, a penetração, e por isso isto é um trabalho quase de defesa do cantinho do gaulês, mas nós fazemos, eu acho, um trabalho extraordinário como empresa, em Portugal, fazendo o benchmark com outros países, e acho que o mercado da ótica em Portugal é muito qualitativo. Há alguma tendência que tu vejas acontecer lá fora no teu grupo, que possa ser partilhável aqui connosco, que saibas que vai também acontecer em Portugal? Alguma tendência mais global, alguma coisa que esteja a acontecer? Assim, nós... Ao nível de ferramentas ou ao nível de nós em Portugal somos sempre... Eu acho que somos um mercado muito qualitativo, mas, e acho que era um dos tópicos também interessantes de abordar, não somos propriamente pioneiros e não somos propriamente muito welcoming a inovações e a mudanças. E normalmente as tendências que se verificam nos outros países chegam a Portugal um bocadinho mais tarde. Dando o exemplo das armações, que eu conheço já há mais anos, era trigo limpo, havia uma tendência de moda a nível internacional, a Portugal chegava no ano a seguir. Mas sempre. O que está na moda agora são óculos desta cor. Vendiam-se em todo lado, menos cá. Mas em Portugal não vendem isto. Não vendemos porque não vendemos ainda. Daqui a um ano começamos a vender. E era direitinho como o destino. O ano a seguir nós adotávamos cá. Eu acho que o mesmo acontece, por exemplo, com a questão digital. Hoje em dia vemos países com uma penetração muito elevada de personalização de lentes, de personalização de armações, também com o nome da pessoa, que é obviamente uma venda de valor acrescido. Formação online, e aqui... Curiosamente, em Portugal nós temos feito um trabalho, eu acho que muito bom, e fomos, aliás, acho que foi o melhor país do mundo em termos de introdução do Leonardo. Queres explicar um pouco o que é o Leonardo? Para quem não é cliente de Luxótica, o que é o Leonardo? O Leonardo é uma plataforma online de e-learning que tem muito conteúdo, não só especificamente das nossas marcas e das nossas lentes, mas também genéricas de técnicas de venda. Português, tudo em português? Maioritariamente em português, sim. Okay. Há algumas coisas que não estão traduzidas e estão disponíveis na mesma, mas temos muitas coisas que são traduzidas. Ótica em geral, iniciação à ótica, digamos. Tudo o que tu possas imaginar, desde ponto de venda, imagem, montras, conselhos de moda e de que armações é que se adaptam a corroos. Isso é acessível a qualquer cliente de Luxótica? Não é qualquer cliente, é qualquer pessoa. Uma pessoa externa também, um estudante, por exemplo, de alguma das áreas, pode se inscrever, uma pessoa interessada pode se inscrever e tem acesso ao conteúdo. E tem, como eu disse, muitas coisas técnicas de marca e de especificidades de produto, e tem um montão de outras coisas também. Até tem cursos de línguas, de idiomas, tem um monte de coisas. É um investimento enorme pela parte do grupo. Nós cá fomos um dos melhores países na adoção inicial logo de Leonardo, e uma vez mais temos excelentes KPIs, mas é algo que demora um bocadinho a entrar. Claro que a formação online não vai nunca substituir a presencial. Aqui temos que ser muito claros também, a formação presencial continua a ter um impacto que não tem nada a ver. Agora,
como é que se chega muito rapidamente a muitas pessoas com uma determinada mensagem ou com uma formação que é importante. O online aí tem uma capacidade de alcance que não tem nada a ver. Mas tudo o que tem estas tendências um bocadinho mais de digitalização, nós normalmente, como mercado, demoramos um bocadinho mais, mas aqui não é como mercado, é como sociedade, eu acho. Então o Leonardo é um conselho que acho que temos que ver o Leonardo. Agora, o Leonardo tem a ver com o fundador, não é? O Leonardo Del Vecchio, portanto, o nome deve ter a ver com isso. A minha pergunta agora, para quem nos está a ouvir, como é que podem aceder? Sejam os colaboradores de uma ótica, sejam um estudante, como é que eles podem aceder a essa informação? Se pesquisarem Essilor Luxótica Leonardo online, aparecem os links, é inscrever, meter o e-mail e têm acesso ao conteúdo. É simples, muito simples. Boa. Muito bem. E é uma excelente ferramenta. Ok, então falámos já aqui de mercado, falámos da Operação Português, da Operação em Portugal, que pelo que percebemos hoje aqui é um benchmark a nível do grupo. Mercado, gostei de ver a forma como tu vês o retalho, portanto, quer dizer que o retalho está bem, está pujante, e o que claramente passaste aqui a mensagem é que a forma como estás a ver o equilíbrio entre os dois posicionamentos, para ti não te choca nada e é por aí. Independentemente de vocês, disseste há pouco, que eu frisei, estão um dos lados desses posicionamentos, estão muito focados na saúde ocular e, portanto, querem trabalhar e vão trabalhar. E há uma coisa curiosa também no mercado da ótica, com o envelhecimento da população, tendencialmente é um mercado que deve crescer. Isto é uma coisa que às vezes nós desvalorizamos há tantos anos que estamos na ótica, que é, nós tendencialmente, daqui a 5, 10 anos, vamos ter mais consumidores do que temos hoje. Nem todos os mercados são assim. Dando um exemplo, por exemplo, falámos há pouco da Milupa e de nutrição infantil. Eu lembro-me há 20 anos atrás de estar um grande problema dentro da empresa, porque pela primeira vez tinha havido menos de 100 mil nascimentos em Portugal. Hoje em dia não sei quantos são, nem quero arriscar um número, mas é bastante inferior a isso. Ou seja, é um mercado que, com a quebra da natalidade, tendencialmente decresce. E, portanto, nós acho que temos um grande privilégio em trabalhar neste mercado, porque mesmo que nada de especial acontecesse de inovação no mercado, tendencialmente o mercado daqui a 5, 10 anos seria 15 ou 20% superior àquele que é hoje em dia. Eu acho que isso é uma mais-valia tremenda para quem está neste mercado. Portanto, aqui o Tiago saiu de um mercado que começa a diminuir porque não há nascimentos e vem para Estamos o pessoal passa de crianças para teenagers congelados e agora exatamente, são os mesmos clientes. Eu alimentei-te e agora vou-te pôr a ver. A nível do mercado nacional, o que é que tenhas feito recentemente a vossa marca que impactou, que tinhas notado que fortaleceu a presença em Portugal, da Essilor Luxótica? De tudo o que têm feito nos últimos anos, se tivesses que chegar a uma ou outra ação, alguma ação que tenham feito, tenhas mostrado que tenha ajudado muito o crescimento da... Assim, nós continuamos a ter um investimento em comunicação importante a nível local e as nossas marcas e o consumidor final, obviamente, é importantíssimo haver brand awareness e ao longo dos anos temos mantido sempre esse investimento. Falam muito B2C, continuam a fazer, são pioneiros, porque a maior parte dos fabricantes concorrentes não trabalham muito. Já vai havendo mais alguns a fazer B2C também, mas sim, historicamente, da parte da Essilor principalmente, sempre houve muita comunicação diretamente ao consumidor. B2B, temos o projeto que chamava LPP, que agora se chama L360, que é um projeto que nós temos com os nossos óticos, em que os óticos, consoante a sua relação com a parte das lentes e com a parte das armações, é um projeto que é como que um clube com determinados benefícios, e é o primeiro projeto que nós tivemos em Portugal, ainda antes de eu assumir esta função, que era completamente de raiz Essilor Luxótica já, ou seja, não havia a fusão um programa ainda de Essilor, nem era um programa de Luxótica, foi um programa que foi feito pelas primeiras vezes em conjunto. São vantagens que dás ao cliente, ao ótico, se comprar ao mesmo tempo as duas áreas, lentes e armações, é isso? Sim, os óticos que têm, de acordo com a relação que têm com as duas áreas, têm um determinado escalão, como se fosse um clube. Muito bem. E depois têm determinados benefícios com isso, que não passa só por condições comerciais, passa por formação, por investimento, por conteúdos. É para tentar diferenciar um bocadinho os óticos em termos de mercado. Temos a Fundação OneSight e continuamos a fazer muitas atividades também de filantropia em Portugal, que eu acho que é uma coisa muito importante. Uma vez mais, a nível global, decidem-se políticas, vamos fazer alguma coisa como uma associação OMS, alguma coisa muito em grande a nível internacional. Obviamente é importantíssimo ter um impacto local, na comunidade local e em pessoas daqui. Para mim continua a ser uma coisa que é importante também e deixa-me com orgulho de poder devolver alguma coisa aqui o programa STARS à nossa sociedade. Existe. STARS tinha a ver com as reposições, penso que era assim, automáticas. Automáticas.
Sim, isso é um projeto já com alguns anos do grupo, sim, a maioria dos key account a nível internacional funcionam com, e funciona bem, então. Com o projeto Stars. Okay. E depois também tem o Leonardo também, que mais uma ferramenta de formação, portanto estamos a falar, estou a tentar ver aqui as várias vertentes, as várias apostas, porque o Leonardo também acaba por ser pioneiro. Porque não estou sim, existe outro projeto também muito interessante, que eu há bocadinho falei de personalização, que é o projeto Smart Shopper, em que basicamente um óptico no ponto de venda com um iPad pode personalizar os óculos com o nome da pessoa, com as cores que a pessoa escolha, que é um serviço adicional que se dá ao cliente final, uma customização e também uma venda com valor acrescido. Eu acho que hoje em dia os consumidores o que mais querem é ser surpreendidos, porque comprar online, claro que tem as suas vantagens, em termos de preço, em termos de rapidez, de facilidade. Agora, ir a uma loja, as pessoas esperam qualquer coisa diferente e acho que a personalização é uma ótima maneira de ser diferente. Pode efetivamente ser ele a mexer no iPad, sim, pode ser. Me recordo, não é? Essa interação direta. Muda as cores das hastes, muda a cor das lentes, muda a cor daquilo que quiser. Claro, é entusiasmado, não é? Com esta compra diferenciada. Acho que é muito interessante. Ok. Vamos a Fernando Scap, damos com 3 minutos. O tempo passa a correr. O que tu dizer é porque era isto que tinhas pedido, acho eu, que essas partes tinhas pedido. Mas ainda vamos aqui ao lado pessoal, aqui às paixões. Eu gostava também que o Tiago... Vamos a isso. Que é fundamental também as pessoas irem conhecendo, e é isso que também nos traz aqui, mostrar o lado pessoal das pessoas. Temos aqui um country manager com um dia super cheio, com 30% da agenda bloqueada com Teams, inclusivamente a hora do almoço. Qual é que é a fonte de inspiração para aguentar isto tudo? É um clichê, mas é mesmo família. Tens quantos filhos? A Beatriz, sabemos nós. Beatriz e o Duarte. O Duarte é mais velho. Não, mais novo. Então, ela tem 14 anos, ela? A Beatriz tem mais 2 meses do que eu tenho de Luxótica, e da Essilar Luxótica neste caso, portanto tem 13 anos e 2 meses quando eu faço 13, ele tem 9. A Beatriz foi a grande responsável. Esta mina que chorou naquele dia. Assim, é verdade. Eu vou lá. Foi aquelas primeiras noites mal dormidas. E em termos de grandes paixões, eu costumo dizer que sou um bocadinho chato porque eu não tenho hobbies. Normalmente as pessoas dizem, eu adoro pescar e vão todos os fins de semana. Eu adoro surfar, vão todos os fins de semana. Eu não tenho assim nenhum hobby. Olha, aqui é pegando numa frase que até era o António Barros dizia, que era, não tenho jeito para nada, mas dou um jeito em tudo. Olha, e aqui os hobbies varia muito. Olha, gosto de passear, de vez em quando jogo à bola, vou correr. Agora correr com a pandemia foi uma das coisas boas que me trouxe, foi que comecei a correr. Aquela fase inicial do confinamento, engordei ali 4 ou 5 quilos nos primeiros dias, pensei, isto ou vai para um lado ou vai para o outro. Por isso comecei a correr. Mesmo os filmes? És Netflix, Apple TV? Não muito. Não... Preferes cá fora, rua? Não, ainda estou a ver os debates agora das eleições, estou a apanhar para trás ainda os debates que não vi, porque tive de férias. Mas não, é mais, gosto muito de ler, gosto muito de passear, vou correr bastante também, e isso ocupa-me o tempo todo. Não tenho assim nenhum hobby muito específico. Correr logo pela manhã para dar energia? Nunca. Muito difícil. As manhãs, o dia para mim é em crescendo. Começa muito mal de manhã, vai crescendo ali o pico é por volta das 4, 5 da tarde, aí é que estou mesmo mais ativo. Ok. Há muita gente que vai correr logo pela manhã. Eu ando-me a tentar convencer. Mas o que é que estás a fazer? É muito natural. Até com a idade dos seus filhos. Eu acho que esta idade dos miúdos, quando chegam a esta idade, até ter alguma emancipação, autonomia, nós estamos muito dependentes. Ou seja, nós não podemos ter muitos planos pessoais. É verdade, ser pai é isto, ser pai ou ser mãe tens que abdicar de algumas coisas dos teus gostos. Eu vou dar um exemplo, eu recordo, por exemplo, quando meus filhos nasceram, passados 3 anos vendi motos, sempre tive motas, e vendi moto porque para mim achei tolo ter algo que fosse só para eu poder fazer e não envolvesse a família, e deixei de ter, há pouco tempo voltei a ter, mas por acaso, porque elas já alinham, já andam com o pai, mas é verdade, o teu perfil em termos de hobbies, acho que é perfeitamente natural para essa idade de crianças. Eu tenho muita, em termos familiares, tenho muita sensibilidade às janelas temporais que há. E realmente as crianças, isto é uma coisa muito rápida. E é uma coisa também que eu há uns anos atrás também defini muito em termos profissionais, que é uma pessoa tem mesmo conseguir cortar com uma coisa e conseguir fazer a outra. Não se pode misturar tudo no mesmo saco, senão é muito complicado. Tem que ter o tempo profissional, tem que ter o tempo familiar e o tempo pessoal. Ter o equilíbrio. E as empresas, com tudo o que há para fazer, eu podia trabalhar 24 horas por dia durante 6 meses e continuava com coisas por fazer. Sim. Essa é a realidade hoje em dia. É o nosso dia-a-dia, a verdade é essa. Há sempre qualquer coisa, o trabalho e as atividades é como os cogumelos. Está aqui mais uma coisa que há sempre qualquer coisa para fazer. Aqui para fazer. Já estás em casa todos os dias? Sim, claro.
Na família. Ocasionalmente, sim, mas maioritariamente é fundamental. Não, mas eu sei, mas não é fácil. Não é fácil. A tua função, nós achamos por vezes que a função é muito complicada, é muito exigente, e imagino que há pouco também já disseste que não viajas muito, o que é ótimo, por um lado, não é? Sim, mas acho que maioritariamente é uma questão de disciplina. Acho que é hábito sair-se tarde, é hábito fazer-se reunião às 7 da tarde, é hábito ligar-se ao fim de semana. Mas também são hábitos que se podem muito facilmente reverter. Não há nada que eu resolva às 7 da tarde ou às 8 da noite que não possa resolver no dia a seguir às 9 da manhã. De vez em quando acontece alguma coisa em que é mesmo preciso, e quando é preciso, a minha função assim o obriga. Mas como sistema não vale a pena. É tão bom ver essa lucidez. É bom. Mais houvesse assim, pensasse como tu. Bom, os últimos 8 minutos são para as curtas e desafiadoras. 8 minutos é muito tempo para curtas e desafiadoras. Não. Nada desafiadoras, nada. Não, estou a brincar. Estou. Tiago, o que é que mais adora na vida? Depois dessa água que vai saber pela vida. Esta água era o primeiro. O segundo, passar tempo com os meus filhos. Muito bem. E que atividades é que gosta mais de fazer com os miúdos? Gosto muito de os acompanhar às atividades deles. Dança, futebol, taekwondo, essas coisas todas gosto muito de ver. Taekwondo? Inscrevi-nos aos 3, eu e eles os dois. Porque senão eles não iam, então começámos os 3 a fazer. Eu tive isso. Quando é miúdo eu e pouca gente que eu conheço que conhece o charrete e aquela coisa. Eu comecei aos 42, já vou atrasado, mas gosto muito de fazer isso. E como é que é a experiência? Estar com os miúdos e estar a praticar mais ou menos ao mesmo nível? É extraordinário para já, porque é 2 vezes por semana às 7, portanto obriga-me a ter ali rigor nestes 2 dias da semana pelo menos. É extraordinário, vamos de casa, vamos a pé, altera-nos um bocadinho os horários também em termos de rotina, que é engraçado, chegamos um bocadinho mais tarde, é ótimo. Eu acho que para eles, para o futuro, como ter uma arte marcial, eu acho que é uma coisa que tem imensas mais-valias. Como eles não iriam se eu não fosse, eu acabei por ir também. Não sei se é desculpa ou eu também queria ir, mas acabei por ir e estou a gostar entretanto, senão também já podia ter desistido depois de os lançar. Mas eu acho que é uma atividade ótima em família e é uma boa alternativa àquela hora morta em que está tudo nos iPads e nos telefones e etc. Daqui a uns 2 anos mais ou menos, programa uma viagem à Coreia. Quando se mantiveres no desporto. Fui a semana passada, há 2 semanas à Coreia. Não me digas. Com eles? Não, sim, fomos todos. Mas percebeste o taekwondo lá, como percebeste aquilo? É uma coisa enorme. Tu cheiras taekwondo lá na escola, o desporto, o que nós cá temos, o futebol, o taekwondo é o desporto. E o taekwondo em Portugal neste momento não é assim tão conhecido, tão popular, tendo em conta que há outros, mas é uma atividade olímpica, é um desporto olímpico. É muito e nós apercebemos isso quando vemos os olímpicos, que é mais interessante. Mas de facto, em termos da parte mental, então é fantástico. E o rigor, a disciplina, eu acho que é muito giro. É muito bom. E portanto é isso, eu gosto muito de os acompanhar atividades, gosto de ir passear, de vez em quando andar de bicicleta. Agora vão correr comigo também, de vez em quando já os dois. Essas coisinhas, essas pequenas coisas da vida. Que são as que dão sabor. Eu acho que sim. São as que dão sabor. E o que é que mais a incomoda? Opa! Olha, incomoda-me... Ou que te irrita, se preferires. A nível profissional, incomoda-me bastante a falta de rigor. E aqui é uma luta que eu tenho comigo em termos de flexibilidade. Se uma coisa é uma determinada hora, é uma determinada hora. Se era para fazer assim, era para fazer assim. Portanto, as pessoas mais assim, muito relaxadas com as coisas, incomoda-me um bocadinho. Incomoda-me a falta de paciência. Também muitas vezes o stress só pelo stress. Ou seja, aquelas pessoas que estão muito em cima do acontecimento, muito estressadas. Incomoda-me também. E acho que basicamente é isso. Não tenho assim nada de especial. Pergunta, que é, se a tua equipa pudéssemos falar com ela, que a tua principal equipa reporta a ti, e que tu não estivesses presente e pudessem falar à vontade, honestamente sobre ti, o que é que eles diriam de ti neste momento? Tu falas de pessoas que reportam a ti diretamente e que têm uma relação muito próxima a ti. O que é que eles diriam do Tiago? Se pudessem ser 100% honestos e não houvesse nenhuma sanção por isso. Sem filtro. Sem filtro. Eu acho que diriam, eu espero que digam bem, obviamente, e faço por isso, mas provavelmente pegaria um bocadinho por esta questão de vez em quando ser picuinhas e ter excesso de rigor em algumas situações muito específicas, mas eu espero que digam bem e espero que digam que sou
sou justo e que tenho bom senso e que contribuo positivamente para as coisas. Ouves muito? Fazes muitas perguntas? Ou falas mais? Ou ouves mais? Não, eu ouço muitíssimo mais do que falo normalmente. Aliás, tu sabes, para mim estar aqui a falar assim tanto é uma coisa que não é perfeitamente normal, mas eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Assim, gosto de observar. Isso? A equipa de ti dizia que tu perguntas, fazes muitas perguntas e ouves opiniões e procuras consensos? Ou... Eu acho que sim. Sim. Muito mais do que impor. E há certas coisas que não se podem impor. Não funciona por decreto. Funciona por decreto, a partir de agora estás proibido de me telefonar, ou a partir de agora estás proibido de fazer isso. Isso funciona. Agora a questão da confiança, da troca de ideias, isso não funciona por decreto. Tem que se ir ganhando. E o mesmo exatamente em relação à ótica também. E aliás é um dos pontos que, como criar esta nova cultura essilor-luxótica, é um desafio também por causa disto, porque eu não posso chegar a duas organizações e dizer, a partir de agora vocês são todos colegas, sentem as dores uns dos outros, comemoram as vitórias uns dos outros, ajudam-se entre uns com os outros, tem que ser assim, está tudo porreiro, a partir de hoje é assim. Não funciona. Podes juntar as pessoas na mesma sala e obrigá-las a estarem lá sentadas. Tudo o resto é uma coisa que demora tempo e que é um processo. E isso tem sido o grande desafio profissional nos últimos 2 anos, é continuar a criar esta cultura consciente que tem mesmo que se dar tempo às coisas. Não posso definir uma data, tem que se ir fazendo, tem que se ir trabalhando com as equipas e pouco a pouco as pessoas vão se entrosando e vão se sentindo cada vez mais como uma única equipa. Agora é um processo. Tu falas de uma forma muito tranquila, o que me dá a entender é que tanto Barcelona como Itália respeitam a tua posição e compreendem isso. Portanto, claro que sim. É assim a tua forma de impor e está a correr bem. Não, claro que sim, e é esse o objetivo do grupo e é assim que esta fusão foi estruturada. Aliás, eu acho que existem 2 maneiras de juntar entidades, que é ou há um takeover muito claro, em que uma diz a partir de agora, por decreto, isto funciona como eu quero, e vocês todos fazem assim, com tudo de bom e de mau que isso tem. A alternativa B, que é uma alternativa que demora bastante mais tempo, é as 2 entidades são estas, vamos ver o que é que há de bom de um lado e do outro, e vamos nos juntando para criar uma coisa nova. Sim. Demora muito mais tempo, uma vez mais tem vantagens e desvantagens, mas foi esse claramente o caminho que o grupo escolheu e é isso que estamos a fazer. É um caminho mais natural, talvez, como o Tiago diz, demora mais tempo, mas depois o resultado a longo prazo calculo que seja bastante melhor. Claro. Foram as pessoas que deixou-se fluir, foram as pessoas que se encaixaram. Em termos de fracasso, a palavra fracasso é um bocadinho esquisita, mas algo que não tenha corrido da forma que o Tiago gostaria, mas que ao mesmo tempo, ainda bem que correu mal, porque eu tirei daqui uma aprendizagem, um episódio. Há aquela teoria do aprende-se sempre com os fracassos e com as coisas que correm mal. Agora eu prefiro que isso não aconteça, muito sinceramente, e esforço para que isso não aconteça. É assim, episódios muito, muito específicos eu acho que não. Agora já cometi erros de juízo de valor, de análise de situações, de tomadas de decisão. Já houve pessoas que eu achei que eram de determinada maneira, esta é uma pessoa espetacular, é uma ótima parceria, vai funcionar muito bem, e afinal descobri que não era assim, embora eu tivesse achado que sim. Já contratei pessoas que eu achava que tinham um perfil de uma determinada função, e é extraordinariamente complicado uma pessoa quando às vezes passado um mês percebe, não enganei-me, e agora vou ter que gerir esta situação daqui para a frente de maneira a minimizar o impacto para a empresa e para a pessoa. Já houve também decisões erradas em termos de investimento, vamos fazer isto de determinada maneira e vamos investir nesta categoria ou nesta marca ou desta forma, e as coisas não têm o resultado que nós queríamos. Já houve muitos. Eu acho que se calhar uma aprendizagem importante que eu tive é a questão da gestão das expectativas. E isso é uma coisa que para mim está sempre muito, muito presente, que existem resultados de mais 3 que são absolutamente horrendos. Existem resultados de menos 5 que são absolutamente extraordinários. Tudo depende da expectativa que o outro lado tem de nós. E quando nós fazemos budgets, quando temos uma entidade longe que realmente controla com o Excel e que está à espera de determinada coisa, nós temos de ter muito cuidado com a maneira como gerimos as coisas. Portanto, eu acho que a questão de, se calhar, gerir mal as expectativas de quem está acima de mim no passado foi uma coisa que eu aprendi a ter muito presente. Acho que eu concordo contigo inteiramente, porque é brutal o impacto que tem as expectativas no nosso dia-a-dia, em tudo. Claro. Nas amizades, nos casamentos, na relação com os filhos, a relação que têm com o pai, com a equipa, é isso, é tentar que a realidade seja sempre um pouco superior à expectativa, e eu acho que é isso, que é a velha máxima da qualidade. Quando se pergunta o que é qualidade,
Qualidade é o que tu estás à espera. É quando a realidade é superior à expectativa. É como ires a um tasco. Vou almoçar contigo aqui um tasco agora. Tu, um tasco, um banco de madeira e tal, mas aquilo até mais ou menos. Tu vais à espera de um tasco com umas fotografias, uns calendários pendurados e umas coisas, e chegas lá e tens guardanapo pescado de pano, que é tudo em madeira de facto, e de repente dizes, não estava à espera disso. E dizes, que ele tinha qualidade. Porquê? Porque a tua expectativa era muito baixa face à realidade. Portanto, é este trade-off que eu acho. E na vida, no dia do trabalho, quando conseguimos que as pessoas tenham uma expectativa e de repente superas a expectativa das pessoas, seja em termos de clientes ou em termos de colaboradores, que é o que estás a falar agora, é muito importante. Sim, em todas as vertentes. É a gestão das expectativas do que é que de corporates esperam de nós em termos de resultados, as expectativas que a equipa a nível local tem em termos de progressão, de formação, em termos de compensação, em termos de tudo, a expectativa que os nossos clientes têm daquilo que nós entregamos ou não entregamos. Isto é uma roda que tem que gerir as expectativas a 360 graus. Muito bom, muito bom. Muito bem, e os 8 minutos passaram, mas ainda tenho aqui uma última no bolso. Tiago, se pudesses conversar com alguém que já partiu, quem seria e o que é que lhe irias dizer? Opa, sei lá, com alguém que já partiu. Olha, eu sou muito ligado à família, provavelmente falaria com os meus 2 avós. Eu tenho a sorte que tenho 42 anos e ainda tenho 2 avós. Os meus filhos querem sempre dão valor que ainda tinham 3 bisavós. Acho que provavelmente falaria com os meus 2 avós. E o que eu diria fica para mim, porque senão isto aqui é um desmanche que não vale a pena. Não, mas é bom, é o valor que dás à tua família. E voltamos à família, voltamos à relação de amor. E não era assim ninguém famoso que eu tivesse. Era famoso na família. Para mim? Sem dúvida. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela vossa iniciativa. Muito obrigado, foi um gosto ter-te aqui. Não, eu agrego mais valor à tua presença. Para nós é muito importante, sentes tu a pessoa que és. Eu sabia que isto ia correr muito bem e correu mesmo muito bem, porque de facto tu tens um encanto na forma como naturalmente tu geres e vives o dia a dia. E eu conheço-te, e às vezes as pessoas fazem por vezes da luxótica um bicho-papão, porque são tipo, não, e o Tiago é a prova evidente que as pessoas que se fazem marcar uma marca, que criam as marcas. E acho que és a pessoa certa no lugar certo e fico muito orgulhoso muito obrigado. de ser teu amigo e de conhecer-te nesta relação. Este é um dos grandes objetivos deste podcast. É, como tu dizias, criam-se imagens de organizações, mas estão pessoas atrás e que as pessoas são genuínas e, afinal de contas, a organização não é aquilo que querem pintar. E é esse o grande objetivo, mostrar a toda a gente, as pessoas que estão por trás, os sentimentos, o amor, como tu falavas há pouco, que existe nas organizações. Isso é fundamental. E atrás das empresas estão sempre seres humanos, isso é uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Uma vez mais, agradeço-vos a oportunidade e parabéns pela iniciativa. Eu acho que é importante no nosso mercado haver espaço também para falarmos e para comunicarmos uns com os outros. E, claro, as organizações são pessoas. Eu há pouco dizia a questão do decreto e, se calhar, a minha equipa, o que eu diria era que as coisas não se fazem por decreto. Independentemente da imagem que tenham da empresa, eu acho que junto dos nossos clientes eu não posso chegar lá e dizer, tenho que confiar, confiem que no futuro a coisa vai correr bem, confiem que estamos a fazer a coisa certa, confia que a equipa vai ajudar. Não, tem que ser uma coisa que funciona dia a dia e que o tempo é que ajuda a provar. Há clientes que se calhar dizem que nos últimos anos nós ajudámos muito, há clientes que dizem que não, há quem diga que nós temos um impacto positivo no mercado ou negativo. Agora vamos fazendo o nosso trabalho dia a dia e com o tempo acho que as coisas mostram-se. Sem dúvida. Obrigado, Tiago. Tiago, mais uma vez. Obrigado.